Estou aqui gravando esse vídeo às pressas. Uma bomba vinda diretamente de Brasília acabou de explodir e vai afetar o seu bolso já nos próximos dias. O governo federal publicou uma nova medida provisória que muda imediatamente as regras da Previdência Social. Estamos falando aqui de cortes, auditorias contra fraudes, suspensão de contratos bilionários e até a convocação de beneficiários para revisões que podem colocar em risco o seu benefício, mas de outro lado podem trazer um alívio financeiro para você. Isso mesmo, o que eu vou revelar para você pode representar perda de dinheiro para algumas pessoas e não é só isso. O STF tomou decisões que impactam os empréstimos consignados e denúncias de golpe contra idosos estão crescendo em todo o Brasil. Se você recebe a aposentadoria, pensão ou qualquer benefício vinculado ao INSS, este vídeo é, sem exagero pessoal, um dos mais importantes que eu já gravei e que você vai assistir nesse vídeo. Vai ter muita coisa que eu vou deixar aqui com vocês. Tem uma reportagem de mais de 25 minutos que também é extremamente importante para que você escute com muita atenção. Meus amigos, nós estamos a cada dia que passa mais próximos do perdão de dívidas. O INSS não para de suspender bancos. A Polícia Federal, com suas investigações, está desmantelando um dos maiores esquemas de corrupção, desvio e roubo de valores de velhinhos, de aposentados. É importante que você engaje nessa luta, que você participe junto conosco, porque a verdade vai vir à tona. E você que está passando por tantas dificuldades financeiras, pode ser que esse ano, ou quem sabe o próximo, seja finalmente uma virada de chave na sua vida. Logo cedo, o Diário Oficial da União trouxe a notícia. Uma medida provisória que já entrou em vigor e altera diretamente e imediatamente as regras da Previdência Social. De acordo com o governo, é um procedimento burocrático, mas de cumprimento obrigatório para aposentados, pensionistas e todos que recebem benefícios previdenciários. Ou seja, qualquer pessoa que dependa do INSS já tem que ficar atenta a essa informação. É aquela canetada, né, que muda a vida de milhões da noite para o dia. Você tem que entender o que está acontecendo. É importante que você entenda, porque só assim, com conhecimento, com informação, você vai dar a volta por cima e se livrar de empréstimos, de dívidas, de descontos, tudo isso. Eu trouxe já vários vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto. A CPMI do INSS está só começando, pode levar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até todo mundo ser ouvido, até todos os contratos serem analisados, e tem muita gente que está vendo esse vídeo que vai receber uma verdadeira bolada quando a justiça for feita. Você aí que pagou já 14, 12 mil reais de empréstimo, vai receber tudo isso de volta, corrigido pela inflação. Então, se você pagou aí na média 10 mil reais de empréstimo, pode ser que você receba aí algo em torno de 16, 15 mil reais, mais indenização por danos morais. A anistia de dívidas já é uma realidade, tá? Está acontecendo, o projeto está avançando com força. CPMI do INSS descobrindo um monte de coisa, e nesse vídeo aqui vai ser um vídeo longo, mas eu vou passar para você um resumão de tudo o que está acontecendo. Vamos lá, vamos começar porque, pessoal, o assunto é importante, então eu vou compartilhar com você o ganhador do último sorteio e aí a gente vai cair de cabeça aqui nessas informações que acabaram de chegar. Então o ganhador foi o Jair Montenegro, levou para casa R$250 no Pix. Parabéns, Jair, muito bom que você tenha ganhado, porque a gente vê que você comenta bastante nos vídeos, tá sempre aí participando, sempre interagindo. Meus parabéns, e se você que tá vendo o vídeo, se quiser participar também, deixa o seu comentário com o seu nome e pede pra gente incluir você aí no sorteio do Pix. Recado dado, vamos lá para as informações. O INSS abriu uma nova frente de auditoria contra fraudes. Casos absurdos continuam aparecendo. Uma idosa, por exemplo, acionou a justiça após descobrir descontos indevidos em sua aposentadoria, valores que descontavam que ela nunca autorizou e estavam aí sendo debitados todos os meses da sua aposentadoria. Segundo denúncias, muitas dessas cobranças fraudulentas são feitas em conluio entre as associações e os bancos. E o presidente do INSS ele confirmou que está sendo feita uma auditoria manual em contratos de empréstimos consignados para verificar assinaturas falsificadas, gravações adulteradas e até assinaturas feitas por inteligência artificial. Ou seja,
associações fraudando empréstimos ou bancos mesmo fraudando empréstimos, colocando a dívida para o aposentado para receberem ali os juros e as comissões por cada novo empréstimo feito. Ou seja, você que nunca pegou um empréstimo, pode ser que no dia seguinte abra sua conta, veja lá um valor de 20 mil reais, você não entende de onde esse valor veio e tem 20 mil na sua conta. No mês seguinte, você vai pegar o seu benefício do INSS, era para você receber, vamos supor, 2 mil reais, você recebe só 1.400. 600 foi descontado de um empréstimo consignado. E aí você se pergunta, mas eu não fiz empréstimo consignado, como é que tá descontando? Aí você se lembra daqueles 20 mil reais que apareceram na sua conta e logo todas as peças se encaixam. Usaram uma inteligência artificial, usaram um robô para fraudar esse empréstimo, colocar a dívida no seu nome e você aí que se lasque para pagar esse empréstimo que você não solicitou. Isso está acontecendo, Pessoas que não pegaram empréstimos que hoje estão ali pagando por um dinheiro que elas nunca solicitaram. É claro que é bom você acordar com 20 mil reais na conta, mas é bom você ter que devolver 40 mil reais para o banco? Ou seja, 20 mil a mais do que você ganhou, né? Pegou de empréstimo. Pegou não, colocaram para você de empréstimo. Então isso é muito errado. O INSS, como eu trouxe para vocês aqui, o presidente do INSS confirmou que está sendo uma auditoria manual em contratos para verificar assinaturas falsificadas, gravações adulteradas e até assinaturas feitas por robôs. Então, não é um sistema que o INSS implementou ali que vai fazer essa varredura toda. São pessoas fazendo essas avaliações manualmente para identificar padrões e bloquear alguns empréstimos. Claro que algumas pessoas aí de fato fizeram um empréstimo, mas outras pessoas não. Então a anistia de dívidas nesses casos, a punição por parte do banco tem que vir, tem que ser pesada para que os bancos se sintam desencorajados a fazer esse tipo de coisa. E aqui vem uma notícia importante também para você, tá? Uma segunda fase de devoluções está prestes a começar. Então, já começou a primeira fase, poucas pessoas receberam, mas uma segunda fase se inicia agora. Isso significa que, mesmo quem teve contestação negada na primeira rodada, poderá finalmente receber os valores de volta. O prazo para adesão vai até o dia 14 de novembro, então tem tempo ainda para você fazer essa solicitação, mesmo caso já tenha sido negado. Se você sofreu descontos de RCC, RMC ou qualquer tipo de empréstimo não autorizado, você precisa ficar de olho e até o dia 14 de novembro você pode fazer a adesão para que seja ali analisado o seu caso para que você receba esses valores de volta, tá? Então não perca o prazo. Outra decisão de peso é o seguinte: os bancos de todo o país suspenderam de forma temporária a contratação de crédito consignado para trabalhadores CLT. Essa paralisação é necessária para que a Dataprev migre mais de 4 milhões de contratos para uma plataforma do governo federal. Ou seja, o governo está trabalhando. Já exigiu da Dataprev a migração desses dados, desses contratos. Se isso vazar, meus amigos, vai ser um escândalo sem precedentes. A suspensão dura apenas 2 dias para novos contratos, mas quem deseja já refinanciar ou portar empréstimos terá que esperar até 2 meses. A Febraban garantiu que é apenas uma medida técnica, mas o impacto é grande para milhares de trabalhadores. Tá bom, meus amigos? E sobre a CPMI do INSS, ela está apenas, vou dizer assim, a CPMI do INSS está investigando aí contratos, descontos, empréstimos, bancos, 2 bancos grandes, Crefisa, Agibank, já rodaram, muita coisa vai sair ainda. Mas ela está ainda engatinhando, mas promete ser uma das maiores investigações que esse país já viu. O relator já declarou que está recebendo informações da Polícia Federal, da Promotoria e do próprio Ministério da Previdência. Ele diz o seguinte: nenhum detalhe dessa questão do INSS vai passar despercebido. Cada banco, cada contrato, cada desconto será investigado. E se houver prova de fraude ou irregularidade, a conta terá de ser paga. E quem vai receber vai ser o aposentado que foi lesado nessas investigações. Meus amigos, eu vou falar tranquilamente aqui para vocês. 70% dos empréstimos aqui desse país, você pode ter certeza que tem alguma coisa irregular aí, que o banco tá
lucrando nas custas de lesar o aposentado. 70% é tranquilo de dizer que tem alguma coisa irregular aí e que, se investigado, e de fato a CPMI, segundo o que ele falou aqui, o relator vão fazer, vai ser descoberto, tá? Agora, meus amigos, eu quero deixar aqui para vocês, só antes de passar aqui para a reportagem, eu quero deixar um ponto para vocês aqui que é importante que vocês saibam. Se a responsabilidade de tudo isso cair sobre o INSS, o prejuízo será pago com dinheiro público, ou seja, por todos os brasileiros. Se ficar a responsabilidade com os bancos, existe o risco de encarecer ou reduzir a oferta de empréstimo consignado. Enquanto essa disputa acontece, milhões de aposentados e pensionistas continuam sofrendo com descontos indevidos que corroem a renda de famílias inteiras. Então, outra coisa que está sendo discutida é, enquanto a CPMI acontece, aqueles empréstimos suspeitos que fossem aí suspensos, os descontos, temporariamente. 4 meses, 6 meses, 5 meses, isso ainda tem que ser decidido. Mas você acha que não é justo? Você não acha justo isso? Até que não se descubra de quem é a maior responsabilidade. É dos bancos ou é do INSS? É da Dataprev? É do governo? É do Ministério da Previdência? Aonde está o problema? Quem é o maior responsável? Até que não se descobre isso, nada mais justo do que suspender os empréstimos temporariamente, os descontos dos empréstimos. Não é justo que aposentados passem mais 3, 4 meses, ou 1 ano, 2 anos, vai saber quanto tempo isso vai levar, pagando esses empréstimos, ficando sem dinheiro, tendo uma qualidade de vida terrível, péssima, porque não tem dinheiro, até que os culpados sejam aí descobertos e paguem, né, pelo que fizeram. Você não acha justo uma suspensão temporária? Se você acha que é justo essa suspensão, mesmo que você não esteja pagando o empréstimo agora no momento, deixe um comentário aqui embaixo com a hashtag suspensão já, tá? Vamos levantar essa hashtag aqui, vamos utilizar as redes sociais, vamos utilizar o YouTube, o nosso canal aqui, para alavancar, para levar essa hashtag para as Trend Topics, para as pautas mais altas aqui, para que a gente ganhe mais visibilidade, para que a justiça, a polícia, os deputados vejam tudo o que está aqui acontecendo. Então peço para você deixar a hashtag suspensão já, para que a gente ali comece já a se programar, para que até que não tenha ali os culpados, as responsabilidades, os responsáveis por tudo isso, que os aposentados pelo menos tenham um pouco de paz e tranquilidade financeira. Hashtag suspensão já nos comentários. E agora eu deixo aqui vocês com uma reportagem completa, explicativa sobre todos esses temas que a gente debateu e mais, tá? Não consegui abordar tudo aqui porque eu vou ficar 1 hora falando, mas eu vou deixar aqui com vocês tudo bem completinho, basta você ouvir e deixar o like e compartilhar para que mais pessoas vejam, tá, pessoal? É realmente muito importante que a maior parte dos aposentados fique consciente sobre o que está acontecendo, sobre as investigações, sobre o perdão de dívidas, sobre a anistia, suspensão, tudo isso que está rolando, todo mundo tem que saber. Então, fiquem aí com a reportagem. Olá, hoje a nossa conversa é sobre novidades importantes, viu? Vieram lá de Brasília e podem mexer diretamente com o bolso e a tranquilidade de milhões de brasileiros. Pois é. Aposentados, pensionistas, quem recebe o BPC, né, pelo INSS. Vamos falar de mudanças recentes nas regras, revisões que estão rolando, aquela situação delicada dos empréstimos consignados e um assunto bem sério, as fraudes que, infelizmente, ainda afetam muita gente. É um tema quente, né? Com certeza. Para essa nossa análise, a gente juntou informações de várias fontes, reportagens, análise de especialistas e até falas importantes como as do ministro da Previdência. Sim, declarações recentes dele. O objetivo aqui é descomplicar, sabe? Traduzir o que está acontecendo para uma linguagem clara, direta, pensando especialmente em quem já contribuiu tanto e hoje depende desses benefícios. Exato, trazer informação útil, né? Isso. Queremos trazer clareza, ajudar a entender o cenário, mas sem alarme, sem pânico. Só informação. Perfeito. Certo, então? Vamos começar a organizar isso. O primeiro ponto, me parece, são umas mudanças administrativas, que já estão valendo. É isso? Alguma medida provisória? Isso, para começar, foi publicada recentemente uma medida provisória, uma MP,
O governo federal editou essa MP e ela trouxe, sim, algumas mudanças imediatas nas regras da Previdência. Ah, tá. E isso impacta diretamente como a folha de pagamento dos benefícios é processada, sabe? Oficialmente, o discurso é que são ajustes mais técnicos, burocráticos, Entendi. mas o ponto-chave é, mesmo sendo algo interno da administração, é fundamental que todo mundo, todos os beneficiários, fiquem atentos, olhar o extrato, o pagamento, Certo. porque essas mudanças já estão em vigor, valendo para todo o país. Mas o que isso significa na prática para quem está em casa? Muda alguma coisa no valor, na data de receber? Olha, a princípio, a informação oficial é que essas mudanças da MP são mais sobre a gestão dos pagamentos, sabe? A organização interna do INSS, da Dataprev, que é a empresa que processa os dados. Ah, Dataprev. Isso. A intenção declarada não é alterar valor nem data de pagamento dos benefícios que já existem. Menos mal. Porém, né, sempre que tem mudança em sistema grande e complexo como o da Previdência, é bom ter uma atenção extra. Sim, prudência nunca é demais. Verificar o contra-cheque, o extrato do benefício, conferir se o valor está certo, se os descontos, tipo de empréstimo, se tiver, estão batendo direitinho. É mais uma questão de precaução mesmo, porque mudança administrativa às vezes pode dar uma instabilidade no começo, né? Entendi. O importante é saber que algo mudou ali nos bastidores. Entendi. Então, ficar de olho no extrato é sempre uma boa prática. E junto com isso, parece que o INSS também está apertando o cerco contra as fraudes, né? Principalmente aqueles descontos que aparecem sem a pessoa ter pedido. Exatamente, essa é uma frente que o INSS tem, assim, divulgado bastante. Existe um volume muito grande de denúncias sobre descontos indevidos nos benefícios. Imagino. Muitos desses descontos são de mensalidade de associação, de sindicato, que o beneficiário nunca concordou, nunca autorizou a cobrança. Nossa. Tem caso que a pessoa só descobre meses depois, quando vai olhar o extrato com mais calma, sabe? Que absurdo. Recentemente teve um exemplo que saiu na mídia de uma senhora aposentada que precisou ir para a justiça porque percebeu que estavam tirando dinheiro do benefício dela. Uma associação que ela nem sabia que existia. Meu Deus. E o preocupante é que não é um caso isolado, né? Pelos relatos e pelas próprias ações do INSS, parece ser um problema bem comum, infelizmente. É impressionante como isso acontece. E o INSS está fazendo o que, assim, concretamente para combater? Ouvi falar num pente fino, é isso mesmo? Isso mesmo. O presidente do INSS confirmou publicamente que está rolando uma auditoria muito detalhada. É quase um trabalho manual, sabe? Em milhares de contratos de autorizações de desconto. Eles estão verificando assinatura, por exemplo. E aqui tem um detalhe que chama muito atenção, mostra até onde vai a fraude. A suspeita de que algumas assinaturas podem ter sido geradas por robôs. O quê? Por robôs? Sim, digitalmente imitando a assinatura da pessoa. Além disso, estão checando o documento que pode ser falso e até gravação de voz, tipo confirmação por telefone, que também pode ser fraude. É um trabalho bem minucioso. Assinaturas feitas por robôs? Isso é realmente assustador. Mostra que os golpistas estão cada vez mais, né? Criativos, infelizmente. E qual o objetivo final dessa auditoria toda? É só achar o problema ou tem algo mais? O objetivo principal, segundo o INSS, é duplo. Primeiro, identificar quem são as vítimas, né? Todos os aposentados, pensionistas que tiveram dinheiro descontado sem dever. Certo. E segundo, que talvez seja o mais esperado por quem foi lesado, é garantir a devolução desses valores. A promessa é essa. Comprovou a fraude naquele desconto, o dinheiro vai ser restituído para o beneficiário. Essa promessa de devolução é importante. É o ponto central, né? E essa devolução já está acontecendo ou é algo para o futuro? Olha, tem uma novidade importante sobre isso. Foi anunciado o início de uma segunda fase de pagamentos de devoluções. Segunda fase. Como assim? Essa fase é para aquelas pessoas que já tinham feito uma reclamação formal sobre desconto não autorizado lá atrás, sabe? Mas que, por algum motivo, o INSS negou o pedido de reembolso na primeira vez. Ah, entendi. Para quem já tinha tentado. Exato. Agora, com essa auditoria mais profunda acontecendo, esses casos estão sendo revistos.
Quem está nessa situação tem uma nova chance de ter o dinheiro de volta. Que bom. Divulgaram até um prazo, que vai até 14 de novembro, para essas pessoas poderem aderir a essa nova fase de revisão e, quem sabe, receber o ressarcimento. Isso mostra um esforço para corrigir erros passados, né? E para ampliar o alcance da devolução, reconhecendo que a primeira análise talvez não pegou tudo. Isso é uma boa notícia para quem já tinha reclamado e não conseguiu. Mostra que vale a pena insistir, então. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda falando de dinheiro, de crédito, teve uma notícia sobre suspensão de empréstimo consignado, que gerou uma confusão, não foi? Sim, teve uma situação que causou um certo alarme, mas é importante esclarecer bem. Houve sim uma suspensão temporária na contratação de novos empréstimos consignados. Certo. Mas isso foi para os trabalhadores de carteira assinada, CLT. Não foi direto para os aposentados e pensionistas do INSS, naquele momento específico. Ah, bom. Foi pro pessoal da CLT. Exato. A causa foi técnica, uma atualização, uma migração no sistema da Dataprev, que é quem processa os dados para liberar esses empréstimos. Entendi. Coisa de sistema. Dias. Para quem queria fazer portabilidade, levar o empréstimo para outro banco ou refinanciar um que já existia, aí a previsão era de uma demora um pouco maior, talvez até 2 meses para normalizar. Ah, então foi bem específico. Mas e para os beneficiários do INSS? Teve alguma mudança ou suspensão relacionada aos consignados deles? Sim, para os beneficiários do INSS, as notícias foram de outra natureza e talvez com mais impacto a longo prazo. O próprio INSS decidiu suspender contratos que ele tinha com algumas instituições financeiras específicas. O INSS suspendeu por quê? Por causa de irregularidades encontradas na operação de crédito consignado para aposentados e pensionistas. 2 nomes que vieram a público foram a Crefisa, A Crefisa. que, além de operar com benefícios, também dava crédito, e o Agibank. Mas as informações que circulam dizem que outros bancos menores, que também atuam forte nesse mercado de consignado para o INSS, tiveram seus convênios suspensos temporariamente. Suspender os contratos do INSS com esses bancos por irregularidades. Isso é sério. Mas aí fica a pergunta, e quem já tinha um empréstimo com um desses bancos que foram suspensos? A dívida continua? O desconto no benefício para? Essa é a grande questão que fica no ar, né? E gera muita expectativa. A suspensão do convênio impede o banco irregular de fazer novos consignados para beneficiários do INSS usando aquele acordo direto. Certo, novos não pode. Mas e os contratos antigos? A rigor, a dívida existe, né? O contrato foi assinado. Pois é. No entanto, se a suspensão aconteceu porque o banco cometeu fraudes ou irregularidades graves que prejudicaram os beneficiários, tipo taxa abusiva, venda casada ou até empréstimo que a pessoa não pediu. Aí se cria uma argumentação forte para que esses contratos sejam revistos. Existe sim uma esperança por parte de associações de defesa do consumidor e dos próprios afetados de que possa haver um perdão dessas dívidas, ou no mínimo uma devolução do que foi cobrado indevidamente, justamente por causa da irregularidade do banco. Entendi, uma possibilidade de perdão então. É uma possibilidade, mas ainda depende de investigação mais profunda, de decisão caso a caso ou até coletiva. Não é automático. Entendi, não é automático, mas abre uma porta para discutir e para investigar tudo isso mais a fundo, o Congresso entrou na jogada, né? Com uma CPMI. Exatamente. Para apurar não só essas suspensões, mas todo esse universo do crédito consignado para o INSS e as fraudes, foi instalado no Congresso Nacional uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mista, deputados e senadores. Isso, juntos 2. O deputado que foi escolhido relator, que é quem meio que conduz a investigação, já deu declarações bem firmes. Ele afirmou que todos os bancos que operam com crédito consignado para aposentados e pensionistas serão chamados para prestar contas e terão suas operações analisadas em detalhe. Todos os bancos? Nossa, isso é uma investigação de peso, então. E qual a promessa dessa CPMI? O que pode sair daí de concreto para os beneficiários? A promessa do relator é clara. Se a CPMI comprovar que houve irregularidade do banco ou do correspondente bancário que causou prejuízo financeiro para o aposentado ou pensionista, seja por fraude, juro acima do permitido, outras práticas ilegais.
A comissão vai buscar mecanismos para garantir o ressarcimento dessas vítimas. Ele mencionou, inclusive, a possibilidade de perdão de dívida em caso de fraude comprovada, má-fé da instituição. Perdão de dívida mencionado na CPMI, isso é relevante. É uma investigação com potencial para revelar muita coisa, mas é crucial lembrar. Ela está só começando. Leva tempo, né? Ouvir testemunha, analisar documento, cruzar informação. É verdade. CPMI costuma levar meses, às vezes anos. E sempre tem o risco da política atrapalhar um pouco, né? Sim, esse é um ponto de atenção. O próprio ministro da Previdência falou sobre isso numa entrevista recente. Ele comentou o risco da polarização política transformar a CPMI num palco de disputa partidária, onde o objetivo deixa de ser achar a verdade e resolver o problema e passa a ser desgastar adversário político. É uma preocupação válida. Seja por fraude, juro acima do permitido, outras práticas ilegais, a comissão vai buscar mecanismos para garantir o ressarcimento dessas vítimas. Ele mencionou, inclusive, a possibilidade de perdão de dívida em caso de fraude comprovada, má-fé da instituição. Perdão de dívida mencionado na CPMI, isso é relevante. É uma investigação com potencial para revelar muita coisa, mas é crucial lembrar. Ela está só começando. Leva tempo, né? Ouvir testemunha, analisar documento, cruzar informação. É verdade. CPMI costuma levar meses, às vezes anos. E sempre tem o risco da política atrapalhar um pouco, né? Sim, esse é um ponto de atenção. O próprio ministro da Previdência falou sobre isso numa entrevista recente. Ele comentou o risco da polarização política transformar a CPMI num palco de disputa partidária, onde o objetivo deixa de ser achar a verdade e resolver o problema e passa a ser desgastar adversário político. É uma preocupação válida. Com certeza, dado o histórico de outras comissões. Mas, por outro lado, o relator e a presidência da CPMI têm dito que o foco vai ser técnico, na apuração dos fatos e em buscar solução para proteger os beneficiários. Tomara. Para isso, eles já estão pedindo e recebendo informação de vários órgãos. Ministério Público Federal, Polícia Federal, Banco Central, o próprio Ministério da Previdência. O volume de dados para analisar é enorme. É uma situação bem complexa mesmo, com investigação em várias frentes. E no meio disso tudo, tem também uma discussão sobre uma nova lei para tentar resolver o problema das fraudes no consignado, certo? Mas parece que deu uma emperrada. Exatamente. Tem um projeto de lei, um PL, tramitando no Congresso. Um dos objetivos principais dele é justamente criar mecanismos para combater as fraudes no consignado e principalmente garantir que as vítimas sejam reembolsadas mais rápido, de forma mais eficaz. Parece bom. Acontece que a votação desse projeto, que estava na pauta, foi adiada. E quem pediu para adiar foi o próprio ministro da Previdência. O ministro pediu para adiar. Mas por quê? Ele não concorda com um projeto que tenta proteger os aposentados da fraude? A questão é um pouco mais complexa. O ministro apontou publicamente 2 problemas sérios que ele vê no texto atual do projeto, e por isso pediu mais tempo para discutir e modificar. Ah, tá. E quais são esses problemas? O primeiro problema, segundo ele, tem a ver com quem define a taxa máxima de juros do consignado do INSS. Hoje, quem decide isso é o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS. CNPS. E o que é esse CNPS? Por que ele é importante nessa história? O CNPS é um órgão com representantes de vários grupos. Tem gente do governo, dos patrões, dos trabalhadores da ativa e, o que é fundamental aqui, representantes dos próprios aposentados, pensionistas e idosos. Ah, tem representante dos aposentados lá. Exato. É um espaço onde, teoricamente, a decisão sobre os juros leva em conta a lealidade de quem vai pegar o empréstimo. O projeto de lei que está lá no Congresso propunha tirar essa decisão do CNPS e passar para o Conselho Monetário Nacional, o CMN. CMN, que é o pessoal da Fazenda, Banco Central, né? Isso, ministro da Fazenda, Planejamento e presidente do Banco Central, o órgão máximo do sistema financeiro. E por que o ministro da Previdência é contra essa mudança? Parece que o CMN é um órgão importante também. O ministro criticou muito essa ideia. Ele argumenta que o CMN tem uma visão macro,
focada na estabilidade da moeda, inflação, Selic, mas não teria a mesma sensibilidade para entender a necessidade e a capacidade de pagamento de um aposentado que ganha um salário mínimo, por exemplo. Faz sentido. Ele defende que o CNPS, por ter a participação direta dos representantes dos beneficiários, é o lugar certo para definir um teto de juros justo, compatível com a realidade da Previdência. Entendi, hein? A preocupação é que, passando para o CMN, os juros pudessem subir, seguindo só a lógica do mercado financeiro e prejudicar os aposentados. A briga aqui é sobre quem tem o poder e a legitimidade para definir o custo do crédito para esse público. Entendi a preocupação dele. E qual era o segundo ponto problemático no projeto, o que causou mais polêmica? O segundo ponto, e o que gerou a reação mais forte do ministro, está num artigo específico do projeto, o artigo 3º. Do jeito que esse artigo está escrito hoje, Sim. ele estabelece que, em caso de fraude comprovada no empréstimo consignado, por exemplo, um empréstimo feito no nome do aposentado sem ele saber, sem autorizar, Certo. a responsabilidade de devolver o dinheiro descontado indevidamente seria do INSS. Peraí, deixa eu ver se entendi direito. Se um banco ou um correspondente comete a fraude, quem teria que pagar o reembolso para o aposentado seria o INSS, com dinheiro público. É isso mesmo. Exatamente essa a interpretação que o ministro da Previdência fez. E por isso a reação dele foi tão forte. Ele usou a expressão "não tem nenhum cabimento". Foi o que ele disse sobre essa proposta. Nossa. O argumento dele é direto. Quem cometeu o erro, quem praticou a fraude, o banco, a financeira, o correspondente, é quem tem que arcar com o prejuízo e devolver o dinheiro para a vítima. Parece lógico. Ele acha um absurdo que o INSS, que administra o dinheiro das contribuições de todo mundo para pagar os benefícios, tenha que usar recurso do Tesouro Nacional, ou seja, dinheiro de imposto de todo mundo, para cobrir uma falha ou um ato ilícito de uma empresa privada. Ele até usou uma analogia interessante, né? Comparando com um roubo numa loja. Sim, ele comparou com roubo numa loja. Disse que não faria sentido a própria loja pagar pelo prejuízo em vez de buscar responsabilizar o ladrão. É um bom ponto. E além disso, o ministro argumenta que colocar essa conta no INSS seria um péssimo sinal para o sistema financeiro. Qual seria o incentivo para os bancos investirem pesado em segurança, em controle antifraude, se no final das contas, caso a fraude ocorra, quem paga o reembolso é o governo? Poderia gerar um relaxamento na prevenção por parte das instituições. Olhando por esse lado, o argumento do ministro parece forte. Quem erra é quem paga. Mas, existe algum outro jeito de ver essa questão da responsabilidade? Algum contraponto? Sim, existe um contraponto importante que também surgiu na análise das fontes que a gente consultou. A pergunta é: será que o INSS é só um espectador passivo nessa história? Como assim? Afinal, é o INSS quem tem a base de dados completa de todos os beneficiários, com informação sensível. É o INSS quem autoriza formalmente o desconto do empréstimo a ser feito direto na folha, antes mesmo do dinheiro cair na conta do aposentado. É verdade. É o INSS quem contrata e paga a Dataprev para processar milhões dessas operações todo mês. E, fundamentalmente, é o INSS quem define as regras e os convênios que permitem aos bancos e financeiras acessarem essa base de clientes e oferecerem o consignado. Quer dizer, então, que por ter todo esse controle e por criar as regras do jogo, o INSS também teria uma parte da responsabilidade quando o sistema falha e permite uma fraude? O INSS administra e regulamenta. Tem brechas que permitem fraude em larga escala? Será que o órgão não tem também o dever de garantir a segurança desse sistema e talvez de assegurar uma reparação mais rápida para as vítimas quando essas falhas acontecem? É uma visão diferente. É uma tensão clara, né? De um lado, a responsabilidade direta de quem fez a fraude, banco correspondente. Do outro, a responsabilidade do gestor do sistema, o INSS, por eventuais falhas que permitiram a fraude. Entendi. Inclusive, a análise que a gente viu levanta a dúvida se esse artigo que bota a conta no INSS vai ser mesmo totalmente retirado do projeto. Talvez tenha uma pressão de parlamentares, de associações de defesa do consumidor, para manter alguma forma de garantir um reembolso mais ágil e certo para as vítimas,
que muitas vezes são pessoas idosas, com dificuldade de brigar sozinhas na justiça contra banco grande. É um debate delicado sobre quem deve arcar com o risco do negócio, então. Exatamente. Nossa, é realmente um debate bem complexo, com bons argumentos dos dois lados. Fica claro que não tem solução simples. Então, tentando organizar tudo que a gente conversou. Exato. Se a gente pudesse resumir os pontos principais, primeiro, temos mudanças administrativas no INSS que pedem atenção dos beneficiários aos pagamentos. Ficar de olho no extrato. Isso. Segundo, tem uma auditoria rigorosa rolando para combater fraude, especialmente desconto indevido com promessa de devolver dinheiro, incluindo uma nova chance para quem já reclamou antes. A segunda fase da devolução. Exato. Terceiro, vimos bancos tendo contratos suspensos com a INSS por irregularidade e uma CPMI no Congresso investigando todo o setor de consignado, com possibilidade de ressarcimento e até perdão de dívida para os lesados. A investigação grande. E por último, esse impasse no Congresso sobre a nova lei, com um debate quente sobre quem paga a conta em caso de fraude no consignado. O banco que falhou ou o INSS com dinheiro público? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. O cenário é, sem dúvida, desafiador. Sem dúvida. O grande desafio para o governo, para o Congresso, para o próprio INSS é achar um ponto de equilíbrio. Como proteger de verdade as vítimas das fraudes, garantindo que recebam o que foi tirado? Sim. Como responsabilizar quem errou, o banco, o correspondente, talvez até agente público, se for o caso, de forma justa, que sirva de exemplo e iniba novas fraudes? E, ao mesmo tempo, como garantir que o sistema de crédito consignado, que é uma ferramenta importante de acesso a crédito para muito aposentado, continue funcionando, mas de um jeito mais seguro e transparente. É a busca pelo equilíbrio. Exato. A decisão sobre o projeto de lei, quando a votação finalmente acontecer, vai dar uma pista importante sobre qual caminho vai ser escolhido para tentar resolver essa equação tão delicada. E enquanto essa discussão sobre quem paga o prejuízo depois que ele já aconteceu continua, talvez fique uma reflexão para todos nós, né? Será que o foco principal, o esforço maior, não deveria estar em evitar que essas fraudes aconteçam? Ah, com certeza. A prevenção Em vez de só discutir quem limpa a sujeira, como impedir que ela seja feita? é um ponto crucial. A prevenção é sempre melhor e menos custosa do que remediar depois, né? Exato. O que pode ser feito concretamente para tornar o sistema mais seguro? Será que a resposta está em mais tecnologia? Biometria, reconhecimento facial para autorizar qualquer empréstimo ou desconto? Pode ser uma parte da solução. Ou em controles internos mais rigorosos? Auditoria mais frequente no INSS e nos bancos? Talvez regras mais claras e fiscalização muito mais próxima e severa sobre os correspondentes bancários, que muitas vezes são a ponta onde a fraude começa. Fiscalização é fundamental. Ou, quem sabe, investir mais em campanha de informação, de educação financeira, para os próprios aposentados e pensionistas ficarem mais alertas, saberem identificar golpe, conhecerem seus direitos. Educação financeira ajuda muito. Fica essa pergunta no ar, né? Como podemos, enquanto sociedade, governo, empresas, cidadãos, reforçar as trancas e os cadeados dessa porta para que ela não seja arrombada com tanta frequência, em vez de ficarmos só discutindo quem vai pagar a conta do conserto depois? É um desafio enorme. Enorme, claro, mas absolutamente fundamental para a segurança financeira e para a paz de espírito de milhões de brasileiros.